Olá, seja bem-vindo à nossa meditação diária. Eu sou o Johnny, faço parte da Missão Reavamento. É uma grande graça estarmos juntos, né? Nesse momento com a palavra de Deus, né? Começamos aí também, né? Com a oração poderosa de São Miguel Arcanjo. Convido você, por favor, a rezar comigo, né? Rezarmos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por ele, Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder ou pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Hoje o Senhor preparou, hoje o Senhor quer tocar no nosso coração, no meu e no seu coração, com uma palavra muito bonita, né? Muito profunda. Convido você, né, a abrir a sua Bíblia em Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, o primeiro versículo do Salmo 16. Salmo 16, versículo 1. Na tradução da Bíblia Jerusalém vai estar assim, né? Que é uma edição da Bíblia. Ouve, Yahvé, a causa justa, e atende o meu clamor. Dá ouvido à minha súplica, que não saia de meus lábios mentirosos. Dá ouvido à minha súplica, que não saia de lábios mentirosos. Amém? E uma outra tradução vai estar, gostaria que você acompanhasse também, uma outra tradução, para talvez ter um pouco mais clara, né? Diz o seguinte: Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai os vossos ouvidos à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. São duas traduções diferentes, mas você pode perceber que existe um núcleo central ali, uma ideia central que conduz esse versículo, né? E que vai ao encontro daquilo que é o tema da nossa conversa hoje, nossa meditação. Por que parece que Deus não escuta a minha oração? Esse é o tema. Por que parece que Deus não escuta a minha oração? Não sei você, mas assim, em alguns momentos da nossa vida, diante de um momento de provação, de dúvida, de questionamento, às vezes a gente se pergunta, né? A gente pede para Deus, reza, pede em oração, né? E muitas vezes o nosso pedido não é atendido. Você olha assim e vê aquilo que você pediu não aconteceu. Você falou com Deus, você pediu, você orou, né? E aquilo, você não foi atendido na tua oração. Nós não fomos atendidos na nossa oração. Isso é realidade humana, isso acontece na vida de todo mundo, né? Pode acontecer na vida de todo mundo. E nós podemos nos perguntar, por que será que Deus não escutou a minha oração, né? Por que será que minha oração não foi atendida, melhor dizendo? Pode ser que aquilo que nós pedimos é mal, né? É algo ruim para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma, ou para a salvação da alma de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa, obviamente, que ela, em oração, né? Que orar é falar com Deus, em oração ela pede o mal do seu inimigo, pede o mal de uma pessoa, algo ruim, a morte, né? Isso, obviamente, Deus não atende esse pedido. Ele não atende justamente porque, obviamente, você sabe, nós sabemos, que isso é mal. Isso vai prejudicar a salvação da pessoa. Isso é ruim. Então Deus não atende esse tipo de pedido. Só que eu sei que você pode, olhando para a tua vida e olhando para a minha vida, a gente enxerga que algumas vezes a gente pede algumas coisas que a gente acha que é bom. A gente acha que é importante, que vai fazer bem, né? Uma pessoa, um ente querido que talvez está doente, né? E a gente pede, né, a cura, ou até mesmo ali, né, uma pessoa ali querida, amada, que, que está ali, por exemplo, numa situação de mais fragilidade, né? Numa situação ali de uma doença, uma comorbidade, ou a gente pede a conversão de um ente querido. Você pode falar, Johnny, mas isso aí é uma coisa muito boa, né? O que tem de ruim, o que tem de negativo, né? Impedir a conversão de alguém. Aí nós vamos dar um segundo passo no aprofundamento, né? Inclusive na palavra. A palavra diz que a causa tem que ser justa. Então, ó, é uma oração, é uma súplica do salmista. Ouve, Yahvé, ouve, Senhor, a causa justa. Uma justa causa, ou seja, primeiro tem que ser algo bom, né? Mas não basta ter isso. Primeiro, para que o Senhor atenda o nosso clamor, como diz o salmista, atende o meu clamor, eu preciso primeiramente que nos meus lábios saia a verdade. A palavra de Deus diz, dá ouvido à minha súplica que não sai de lábios mentirosos.
Em outra tradução, como nós lemos, que não há falsidade em meus lábios. Isso significa que eu e você, nós temos que falar com Deus, né, com verdade e não com falsidade. E nós só podemos falar dessa forma, com verdade, não com falsidade, se primeiramente, como diz um filósofo, né, e sábio, eu tenho diante dos meus olhos os meus pecados. Eu preciso primeiramente fazer uma meditação e refletir sobre o meu comportamento. Como que eu tenho que, como tem sido as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas palavras na minha família, em casa? Como tem sido no meu trabalho, nos lugares que eu estou, com as pessoas que eu convivo? Como eu tenho agido? Será que eu sou rancoroso, ressentido? Será que eu ajo com agressividade com as pessoas? Minhas palavras são agressivas? Como é o meu comportamento na minha vida? Quais são os meus pecados? Quais são os pecados que eu estou lutando e eu não posso perder eles de vista porque é uma luta, é uma batalha contínua? Será que é a busca para viver uma castidade? E talvez seja o pecado aí, né, de uma vivência desordenada da sexualidade, uma vivência desordenada do ter, do possuir, a inveja, o apego desordenado às coisas. Enfim, você sabe, então eu e você, cada um de nós devemos refletir sobre aquilo que tem sido a nossa vida. E ao refletir, né, sobre como eu tenho levado a minha vida, eu tenho que falar dessa forma com Deus, como aquele que reconhece o seu pecado, reconhece a miséria, reconhece que precisa de Deus. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza, se você fizer isso, e eu também fizer isso também, né, ao praticarmos isso, eu e você nós vamos ter chegar à conclusão de que nós precisamos de Deus, e Deus deve ser o tudo da nossa vida. Porque sem Ele nada podemos fazer. Porque Ele é o tudo, porque Ele é o oceano rico em misericórdia. E nós, na verdade, somos muito falhos. E precisamos desse amor. Precisamos dessa misericórdia. Né? Porque Santo Agostinho ele diz uma frase muito bela, que o homem é o mendigo de Deus. Porque se nós reconhecemos e falamos com Deus em oração, em verdade, Deus vai escutar a nossa súplica. Porque antes é um coração meu sincero está falando com Deus. Não é uma imagem, não é uma máscara, né? Não é uma pessoa ali fingindo algo, né? Não é Johnny, mas como assim? Eu estou fingindo algo quando eu estou rezando? Quando nós não falamos na verdade, mas falamos com mentiras em nossos lábios, nós estamos usando uma máscara. E Deus não escuta essa oração. O pedido o conteúdo do pedido pode ser bom, pode ser justo, pode ser a causa justa, mas se não há verdade nos nossos lábios, se eu não falo com sinceridade diante de Deus, se eu não tenho diante dos meus olhos os meus pecados e a consciência de que eu sou pecador e eu não posso julgar e condenar as pessoas, né? Se eu não tenho isso diante dos meus olhos e eu não falo em verdade, Deus não pode atender os meus pedidos, porque eu não estou falando com verdade diante de Deus. Eu estou simulando uma conversa. E com Deus, e Deus espera isso de mim e de você, uma conversa sincera. Daí eu convido você, por favor, a fechar os seus olhos e a meditar em seu coração. O que sobre os seus pecados, sobre as suas falhas, e aonde você está falando com falsidade. Se há mentira ainda em nossos lábios, se eu falo mal das pessoas, se eu calunio as pessoas, se as minhas palavras geram destruição ou geram bênção. E é diante disso, com os nossos pecados diante dos nossos olhos, falando em verdade, na verdade, é que o Senhor te convida a continuar falando com Ele durante todo esse dia, nessa hora, nesse momento de oração e ao longo de todo esse dia, vivendo em um estado de intimidade com Deus, o Deus que te ama e te acolhe. Amém? Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus